como você deu ouvidos a Lúcifer? A primeira vez foi impactante, porque eu sempre falo que eu estava naquele vídeo do Bob sobre o 7/12. E eu sempre falo que era uma das curiosidades que eu mais tinha, né? O 7/12. Eu sempre achei na Bíblia que não era por acaso o número 7 e o número 12 se repetir tanto, semana ter 7 dias, 12 meses, essa sincronicidade que me trouxe, né? E ali eu vi que, pô, peraí, faz sentido, ele sabe de uma parada que eu sempre quis saber, falando do Bob. Aí nessa eu confiei nele, tá ligado? Continuei ouvindo, aí o nome do canal era o Lúcifer Responde, eu fiquei com medo de ser correlacionado, até falei com ele lá dele, fiquei com medo na época, foi um pouco de covardia, mas não tinha outra opção pra mim. Com os pacotes que eu tinha na época, eu tinha que ouvir e falar, pô, se ele tá tão coerente no 7/12, por que não estaria também sobre Lúcifer? Se eu, que não tinha nenhuma conexão com igreja nenhuma, já tinha um puta receio de ser conectado com Lúcifer. Sim. Imagina você, né? Aquele vídeo que tem no canal com a Dani Astróloga, a gente falando de Lúcifer 2 horas, mostra bastante do que, como eu entendi, né, a questão Lúcifer. E uma pergunta que eu fiz até para minhas irmãs que são evangélicas também, que me ajudou a entender também, falei com elas, né, beleza, então tu acredita em Deus? Sim. Tu acredita em céu e inferno? A pessoa, sim. Então tu acredita que existe alguém que organiza o inferno, que domina o inferno? Aí, sim, Satanás. A pessoa fala, Lúcifer, beleza. Então, se Lúcifer organiza o inferno, significa que se ele parar igual na série, se ele simplesmente desistir de fazer o que ele faz, acaba a justiça no mundo, porque aí o inferno vai ficar sem punição, sem comando? Aí a pessoa bugava e ficava me olhando, porque tipo, então é necessário. Então Lúcifer serve a Deus? Serve a Deus, então é necessário. Serve a Deus? É necessário. Entende? É um jeito bem lógico de se argumentar, que interessante. Com evangélicos essa é a linha, porque tipo, vai falar, que existe Satanás. Fala, beleza, então de uma hora para outra Deus fala, chega dessa disputa. Tá, né, mano? Bom, essa conversa é boa, é um belo argumento, mas ao mesmo tempo tem um lado da misericórdia que ficou oculto aí, né? Que, sim. Tipo, esse argumento intensifica a questão da justiça e não traz um pouco dessa questão da misericórdia que é muito importante. Mas ser entendido. Pode ser até... Não é nenhum objetivo, é só mas pode ser consequência. Porque o que sobra? Se tudo é justo, então, e precisa desse lado, o que me faz não estar caindo nesse inferno? Se ele existe, ele está lá para esse momento da consciência, a gente chama de momento da consciência, né, que é o inferno, o pessoal, cada um passa ali, esse momento de agonia, de falta de nexo, de falta de sintonia com a realidade. Se ele existe, o que me impede de cair lá? Se eu erro tanto. Aí é onde tu vai reconhecer, tu vai falar assim, pô, o pi é positivo, né? Como o Bob fala. Existe algo que traz mais, a gente vê que a realidade ela traz mais bênçãos do que desgraças, por assim dizer, do que caos, né? É mais alívio do que caos. E por que é mais alívio do que caos? Como a existência consegue, eu ficava pensando, né? Como a existência consegue manter o fluxo no pi positivo, da vida fluindo ao invés da morte e tudo se desfazendo? É o contrário, a gente está vendo que para onde quer que a gente olhe, está tudo se transformando mais em vida, né? Sim. E a gente tem até um cuidado, né? Socialmente falando, a gente tem um cuidado com... A gente tem um cuidado com o mundo daqui para frente. Tu vê que o povo fica preocupado com o aquecimento global, com o desmatamento, porque a gente sabe que existe algo simbiótico que já acontece, que a gente, no mínimo, não deve destruir o resto, né? Fica essa brisa de dá pra gente usufruir do que tem, de forma que não cesse que não esgote, né, os recursos, e a gente precisa controlar isso. E se isso acontece, se a gente percebe que existe uma simbiose acontecendo, que ela é viva, e que para todo lugar a gente vê a vida acontecendo ao invés da morte acontecendo, algumas pessoas vão poder dizer, existem uns lugares que tu vê só de tristeza, só derrota. Mas em comparação com o todo, são pontos de perspectiva. E outra, se você for nesses pontos em que a galera interpreta como pontos de derrota, você vê que o que mantém essas pessoas ali tendo força para estar ali é Deus. E o que jogou elas lá, naquele ponto de derrota, foi o homem. E o que mantém elas segurando ali com força é Deus. E muitas pessoas olham para isso e falam, nossa, então Deus não existe.
Sendo que a única coisa que mantém aquele povo lá com força é Deus. E quem jogou eles lá foi o homem. Tá As pessoas pensam que Deus esquece da gente, né? As pessoas se sentem sozinhas. Momento de agonia, momento de angústia, momento de desespero, de caos. As pessoas desacreditam em Deus, né? Elas desacreditam que possa ter alguém com elas ali naquele momento, que se sente tão sozinho. Mas aí, se tu for parar para observar o momento que tu estiver lá, se tu ainda tá vendo a vida, se tu ainda tá vendo as cores, por isso que a gente mostra Deus através desses gatilhos, né? Das cores, das personalidades, das emoções. Deus é vivo, a gente não tem como abocanhar isso. E se tu tá num momento de agonia, de angústia, de depressão, de dor profunda, que tu acha que tu tá sozinho, mas tu ainda consegue respirar, pode ter certeza que há uma coerência que habita dentro de você. É alguma coisa que tá te movendo aí, que tá movendo tuas células. O que é esse que tá movendo tuas células? Que força é essa? Aí você vai falar, caraca, ainda existe alguém comigo aqui. Ainda existe uma energia, uma força que move e me mantém na vida. Se ainda existe, eu vou usar ela como norte, porque ela vai me tirar daqui. E ela é o momento passageiro que eu tô conseguindo observar. Se eu ainda tô conseguindo observar ele de fora, conseguindo me ver na angústia, quem é esse que está se vendo na angústia? Se você está se vendo na angústia é porque você lembra como é bom o alívio. E se você lembra é porque ele está lá dentro de você te chamando para voltar para lá. Né? E é exatamente por isso que você acorda todo dia, buscando, está sempre evoluindo. E tuas dores, graças a Deus, a justiça é tão perfeita que no final as dores é motivo para a gente se orgulhar e se sentir glorificado. Porque hoje a gente até já falou sobre isso no último podcast, mas as dores, a gente tem uma visão muito errada, muito egoísta, de tipo, nossa, como eu estou sofrendo, então Deus não existe, porque um tá lá debaixo da ponte, e... Cara, às vezes o cara que tá debaixo da ponte tá mais feliz que o cara que tá na mansão, tá ligado? Olha como Diógenes... Ele enxerga mais Deus do que o cara da mansão enxerga. Tá ligado? Olha como Diógenes vivia, tá ligado? Que foi referência até para Alexandre admirar a pessoa, e o cara não vivia com nada. Sim, tá ligado? Então, é muita visão do homem achar que, nossa, o sofredor tá ali debaixo da ponte. Às vezes o sofredor é aquele que tá na Ferrari, cara. Você não sabe, tá ligado? Porque pintaram, né? Pintaram um quadro de vencedores e perdedores no teatro, que as pessoas usam de referência esse quadro, né? Se a pessoa tiver... Para a pessoa vencer na vida, no teatro, ela tem que ter tido aquilo que o Hélio Couto sempre fala, porque ele pega isso na toa. Emprego, tem que ter um status. É por isso que muita gente chega nesse ponto da vida. Porque, mano, quando você se considera um perdedor, a pessoa nem percebe, mas ele tá sendo abençoado porque ele tem o que buscar. O problema é quando ele chega lá. E o que acontece com muitos. E o índice de suicídio entre pessoas muito ricas é alto, exatamente por causa disso. Porque você chega lá e fala, porra, conquistei tudo que eu achava que queria. E agora eu não tenho mais o que querer e não tô feliz. Exatamente. E uma coisa que eu escrevi no livro lá sobre felicidade, uma coisa que o Bob estava ensinando, né? Na ocasião, na época, que era que a felicidade não é um lugar que você chega, né? Ela não tem um endereço. Você fala, é aqui, se você seguir esse padrãozinho que você vai ser feliz. A felicidade é um momento relativo e comparativo. Tanto que qualquer pessoa que esteja ouvindo agora, por exemplo, se ela chegar e olhar para trás e ver um momento feliz da vida dela, ela fala, nossa, eu era feliz e não sabia. Aí parece que a felicidade está no passado. Ao mesmo tempo que ela está indo, trabalhando, fazendo as coisas em busca de seus objetivos que vão trazer essa felicidade. Ou seja, ela projeta a felicidade no passado e no futuro, e mais no agora ela acaba esquecendo da felicidade naquele momento. A felicidade é movimento, né? E esse é o grande dilema do nosso reino, porque as pessoas jogam a felicidade para coisas muito supérfluas, materiais, e a gente já atingiu o reino eterno, o reino da luz, onde você vai ter tudo o que você quer, seja beleza, seja ser magro, seja aquele carro, o que for, você vai ter. E depois? A felicidade é você saber que... a felicidade é você saber que mais do que ter aquilo que você quer, você precisa se manter querendo, tá ligado? Sim. E essa é a preocupação do nosso reino. É sobre isso que a gente conversa aqui, discute isso e reflete. Porque depois que a gente tiver tudo certo, depois que a gente resolver todos os problemas, e a gente vai chegar lá,
Porque o sol nasce todo dia, a vitória é tudo que há. A E gente, depois? a gente acredita, enquanto está no teatro, que a consciência ela está na busca de um alívio, ela está na busca dessa felicidade, e que existe um ponto final, assim, de que você, pronto, finalmente encontrei a felicidade, aí você vai viver aquela felicidade para sempre. Se você basear o que é felicidade para você hoje, provavelmente vai estar ligado a algum trauma que você teve, que você sentiu dor, ou seja, a tua felicidade é referenciar alguma dor que você já teve. Então você vai tentar sanar aquele buraco onde um dia te causou dor, para que você se sinta, né, ou se iluda na tal felicidade que você busca. A gente na escola entende que a felicidade já é algo tão relativo que a gente já previve, vamos dizer assim, através de expansão, a gente consegue acessar aqueles resultados dos sonhos que a gente esperava e a gente consegue projetar isso consciencialmente num futuro que a gente já tem alcançado essa sensação dessa felicidade. Pronto, alcancei aquele objetivo que eu queria, e agora? O que eu vou fazer? Né? E lá no teatro, é por isso que existem muitos conflitos lá, porque todo mundo está em busca da felicidade, todo mundo está em busca do mesmo alívio. E lá no teatro, essa felicidade, esse alívio já vem pré-moldado pelo sistema, então todo mundo quer a mesma coisa e disputa por aquela mesma coisa, brigam, se matam. Aqui no reino, o que a gente explica? Cara, tem gente que vai ser feliz plantando, tem gente que vai ser feliz, sei lá, tendo uma discoteca, tem gente que vai ser feliz tendo uma empresa. A gente ensina aqui que cada um é cada um, ninguém quer a mesma coisa, a felicidade para cada um é relativa. Então a gente não tem por que brigar. E por isso temos por que nos unir. Sim. Porque em busca da felicidade juntos, a gente tem mais força. E vamos chegar lá juntos, porque estamos conectados com o amanhã. Sim. Nós temos um propósito, o nosso propósito em comum não é todos quererem ser o rei ou todos quererem ser um empresário, o cara, sei lá, artista, etc. O nosso objetivo em comum é justamente todos conseguirmos viver num futuro de forma harmônica, unida, que cada um preencha um espaço que esteja sobrando, né, para preencher naquela sociedade, acrescentando para o corpo, acrescentando para o todo, e que todo mundo viva em paz, feliz. Porque o que eu não sei fazer, você ama. Exatamente. O que eu odeio, o outro agradece por poder fazer, tá ligado? E juntos temos tudo, somos tudo, tá ligado? A gente não quer, porque a nossa felicidade é ter dinheiro. Cara, a gente quer mostrar Deus para as pessoas, para que essa energia que as pessoas têm de dentro para fora, para que elas floresçam, né? Se fosse falar do helicóptero, é a centelha divina que acende dentro de cada um, aquela coisa que você sente que, caraca, sente tanta gratidão por Deus. O Bob tem essa capacidade, porque ele é o que mais vê Deus, né? E nos mostra Deus o tempo todo, para todo lado. Nos mostra o processo da consciência, como é um peso, né, que Deus segura de cuidar da realidade, de tentar ser justo, ou de ser justo o tempo todo, e para alguns não vai ser naquele momento. Então Deus acaba sendo odiado em alguns momentos, acaba sendo rejeitado em alguns momentos, e ele segura isso para poder manter tudo acontecendo. As pessoas, a partir do momento que a gente entende o processo da consciência e entende como Deus nos ama tanto e nos poupa tanto da dor, a gratidão que sobra em nós é esse motor que vai nos fazer querer fazer parte do corpo, querer ser útil. E aí acaba aquela brisa do teatro, de que se você tem que acordar cedo, aquele horário certinho, se você não for trabalhar, você vai passar fome. Aqui é o contrário, aqui a gente quer que isso aconteça, mas por livre, espontânea vontade e entendimento. E não que você seja um sacrifício para você, mas que você ame participar do corpo, que você ame participar com aquilo que você tem de melhor para oferecer para Deus, com aquilo que você consegue melhor pintar os quadros de Deus, né? O quadro para a história de Deus. E aí você usa aquilo com amor, com gratidão, e aí sai, flui, acontece. Você fez parte do corpo sendo feliz. Sim. É isso. A gente começou por causa como era para mim, né, tá evangélico e então, resumindo, né? Para as pessoas poderem, porque o que a gente quer, na verdade, é o fruto dos nossos talentos, né, mano? E os nossos talentos é aquilo que a gente ama fazer. Mas pra gente poder, pra gente ter um reino de verdade, não esse reino de mentira, em que as pessoas abdicam dos seus talentos para ir fazer aquilo que vai dar dinheiro. Sim. E aqui a gente quer construir um reino, na verdade já é assim. O Bob
é mestre nisso, já fez várias vezes esse reino e está refazendo de novo. Você precisa dar o espaço que a pessoa precisa ter para ela poder florescer seus talentos. Sim. Isso o cara inclui, o rei mais inteligente seria esse, né? Isso inclui saciar as necessidades mais básicas. Exatamente. Para que a pessoa tenha esse tempo de poder. Essa tranquilidade, né? Se o cara precisa pintar, ele precisa ter o espaço dele para pintar. Ele precisa aprender, ele precisa ter telas. Não é assim. Se ele precisar trabalhar para poder ir lá e fazer seus talentos, aquilo vai ficar em segunda mão. E no sistema o que acontece? Ele vai lá trabalhar, o salário que ele ganha só dá para ele pagar as contas e morar, ele e não consegue nunca usufruir. Ele nunca vai conseguir nada. Acontece como o reino de hoje. Os artistas, os pintores, sei lá, os grandes artistas do passado, mano, que faziam grandes esculturas, já não existem mais, tá ligado? As pessoas... A arte morreu, porque hoje... Você só consegue ser artista de jeitos pré-definidos também, como tem que ser ator, e existe todo um hobby. Então, tudo é muito artificial. As pessoas não têm as mesmas oportunidades, né? É uma falsa ilusão de que inclusive o capitalismo pinta de que é por a meritocracia. A gente também acredita na meritocracia, mas desde que tenhamos as mesmas oportunidades também. E isso inclui todos estarem com a barriguinha cheia, não preocupado com a fome no dia seguinte, não preocupado em ser despejado de casa no dia seguinte, porque justamente enfim, esses posicionamentos de escassez que o sistema coloca na vida do coletivo é que faz o coletivo meio que aceitar. Tipo assim, quer saber? Minha vida é essa aqui mesmo, eu vou ter que fazer isso mesmo. Tá bom, pelo menos eu não morro de fome. É isso que o coletivo aceita. Sendo que a gente tem um mundo inteiro e todas as pessoas têm potencial de contribuir para o quadro de Deus, né? E pintar um belo quadro para Deus, no sentido de que cada um com aquilo que sabe fazer de melhor e vai encontrar o que sabe fazer de melhor, desde que os reinos abaixo estejam resolvidos, né? A situação emocional esteja resolvida através do conhecimento, que a fome esteja resolvida através de um programa social eficiente, que a gente consiga distribuir a melhor renda, enfim, que as pessoas tenham uma qualidade de vida que dê a chance delas florescerem, né? Com aquilo que elas têm de melhor para oferecer, basicamente. Valeu. Bom, acho que é isso. Vou encerrar aqui. Galera, troca de ideia com o Vitor Hugo mais uma vez. A gente bota pra gravar porque pode sair coisa importante. Mas resumindo a primeira pergunta que ele me fez, né? Da questão de como um evangélico encontra o nome Lúcifer e vem de uma linha que eu vim assim, de anos e anos nas igrejas, frequentei igrejas pentecostais, né? Igrejas bem tradicionais, com doutrinas muito fortes. E o que me fez querer continuar, né? É a síntese da coerência, é saber que tinha sentido finalmente tudo que eu estava vendo. Que o Bob estava dando sentido para todas as coisas, para todas as religiões, para todas as culturas, para a história principalmente. É uma coisa que eu não gostava da história, que eu achava sem graça. E de repente eu vi que era magnífico quando ele começou a contar. Então eu acho que o principal foi o nexo. Procurar o sentido nas coisas ao invés de ficar com medo de uma coisa ou outra. Se eu ficasse com medo do nome Lúcifer, ô Vitor, eu não teria achado sentido para tantas outras coisas. Então a renúncia de estar certo naquele momento e aceitar pôr em xeque tudo que eu aprendi até então é que me permitiu acessar outras coisas. Porque se eu ficasse travado naquilo que eu tinha aprendido tantos anos na igreja, nas igrejas tradicionais, com culturas de doutrinas fortes, eu teria simplesmente repreendido, né? Apesar do coração daquele gelinho, por Lúcifer, incomodava e tal. Mas quando eu comecei a ver, teve a série Lúcifer que trouxe o nome também, que acabou tirando um pouco do peso, né, do nome Lúcifer. E isso eu acho muito interessante ter acontecido na mesma época que nós, né? Inclusive, a série também me deixou mais tranquilo e me botou para questionar algumas questões que o evangélico trazia, né? Que a religião evangélica trazia e eu vivia. Que era pôr em xeque a existência de Lúcifer. Falar assim, então beleza, se tu acha que o Bob fala, se tu acha que Deus tem um inimigo, pare para ele, pô, tu tá de sacanagem, né? Então tu não confia tanto no teu Deus assim, tu confia mais talvez no adversário do teu Deus, porque tu tá sempre fugindo dele,
E a partir do momento que tu entende que Deus não tem inimigo, que qualquer coisa estaria contribuindo para o funcionamento do todo, né? O funcionamento da consciência, o funcionamento da história, o funcionamento da história de Deus, aí você vê que, pô, Lúcifer tem serventia. Então, se você, que tem medo de Lúcifer, né? Fizer esse diálogo interno, poxa, e se ele não existisse, como é que seria o mundo? Porque as pessoas tendem a culpar Lúcifer por persuadir as pessoas, né, a praticarem o erro. Mas a maioria das pessoas, elas sabem que a culpa está dentro delas terem errado, porque elas tinham a intenção de fazer algo que fizeram. Então as pessoas sabem que ela não viu nenhuma vozinha dizendo para ela ir fazer tal coisa. Essa vozinha ela era uma maldade dela mesma. Era algo que ela queria usufruir de alívio, de repente, para a parte animal dela ali, para a parte psicológica dela, mas que ela sabe que o erro foi dela mesmo. Então, esse que atenta, que a gente chama de diabo, né, que é o caluniador, é o próprio ego da pessoa. É a própria vontade particular de cada um, só o paralelo que cada um tem. Que leva para dor, né? E consequência. Mostra para Deus quem é quem. E mostra para Deus quem é quem. Então, até os erros. Parar de culpar, né, seres espirituais pelas tuas atitudes e reconhecer que tu faz eles estarem vivos a partir dos teus comportamentos, né? Até os erros servem a Deus, né? Porque os erros mantêm o acerto sendo eterno, né? Sim.